a balança culinária é um dos equipamentos mais importantes, eu diria que é o mais importante nas nossas receitas sem glúten e sem leite. Pelo mesmo motivo do termômetro. Porque aqui a gente tá trabalhando com receitas que são mais delicadas. Aqui a gente usa ingredientes em um número maior e em quantidades muito pequenas. Você já viu o tanto de goma xantana que vai numa receita? Você já viu a quantidade de vinagre? É uma quantidade muito pequena. E a gente precisa ter exatidão nessas quantidades para a gente ter padronização em nossos resultados. Não adianta hoje você usando xícaras e colheres medidoras, você fazer a sua receita de bolo usando uma xícara, por exemplo, cheia de farinha até caindo pelas beiradas. Semana que vem você faz a mesma receita, mas não enche tanto a sua xícara, porque você nem lembra como foi que você fez a medida da sua farinha. O seu resultado vai ser diferente. Aqui a gente precisa de exatidão. Tem muita gente que fala, né, comenta aqui nos meus... nos vídeos aqui do YouTube, do Instagram, mas por que você não coloca em xícaras e colheres medidoras? É mais fácil. Pode até ser mais fácil. Na hora de medir. Na verdade, nem é mais fácil. A balança é super prática. Mas a chance de você errar usando xícaras e colheres medidoras é tipo 99% a mais do que você usando uma balança culinária. E esse aqui é outro equipamento barato, é um investimento baixo. Eu até tenho a caixa dela aqui ainda com o valor R$ 22,99. Foi o valor que eu paguei nessa balança aqui, ó, R$ 22,99. Isso aqui faz total diferença nos seus resultados. Eu tenho essa balança há uns 3 anos já, eu já troquei várias, eu sempre compro essa branquinha aqui. Tem outras também marcas no mercado, né? Tem digitais, tem de todo quanto é tipo. Mas essa daqui é a mais barata e pra mim funciona super bem. Então você pode adquirir essa daqui. Só que você tem que saber usar essa balança. Não adianta você ter um termômetro, ter a balança e não saber usar. Porque aí você vai continuar errando os seus preparos. Por exemplo, essa minha balança aqui, ela pesa acima de 3 gramas. Então a exatidão dela não é tão boa assim. Eu consigo pesar ingredientes muito pequenininhos aqui? Consigo. Mas nós temos outra balança, que é essa aqui de bolso, que é uma balança com uma exatidão maravilhosa. Ela é bem pequenininha e ela pesa a partir de 0,1 grama. Então ela tem uma exatidão incrível. Pesa em duas unidades aqui, ó. E a gente consegue então pesar 1 grama, 2 gramas, tudo isso. Nessa daqui, branquinha, eu já não tenho tanta exatidão assim. Mas, Gabriela, então como é que eu faço se eu só tenho essa daqui? Você vai aprender a usar essa balança. Vamos aprender a usar? Deixa eu abrir aqui um espaço pra gente aprender a usar essa balança. Vamos lá, eu quero pesar 2 gramas de goma xantana. Dá pra ver aqui, gente? Dá. Ok, eu vou pesar 2 gramas de goma xantana. Vamos supor que isso daqui seja o meu potinho, o meu recipiente. Como é que você vai fazer para pesar quantidades que são menores do que a exatidão da sua balança? Você vai ligar a sua balança, liguei, esperei, né, dar o zerinho aqui, vai colocar o seu potinho na balança, não vai fazer essa parte de tarar, tá? Tarar é o quê? Tirar o peso do potinho. Você não vai tirar o peso do potinho, você vai olhar, 92 gramas. Esse meu potinho pesou 92 gramas. Então, se eu quero 2 gramas de goma xantana, o que você vai fazer? Você vai somar 2 gramas a esses 92. Então, você vai colocar mais 2 gramas aqui. Vai totalizar, então, 94 gramas, tá bom? Por quê? Porque a partir de 3 gramas, essa minha balança já pesa 1 grama por vez. Então, eu consigo ter exatidão em uma balança, mesmo que ela comece a pesar a partir de 3, 5 gramas. Tá bom? Então é assim que você vai pesar pequenas quantidades em uma balança que não é tão precisa assim, tá bom? Mas é só nessa primeira parte, até 3 gramas. Depois ela vai pesando tranquilamente certinho, não se preocupem com isso, tudo bem? Então é assim que você vai pesar. Normalmente, você vai tirar o peso do potinho, né? Para pesar só o ingrediente, quando for ingredientes em grandes proporções, em grandes quantidades. Aí é tranquilo, é assim que você usa, mas em pequenas quantidades você não tara e soma o peso do potinho com a quantidade de ingredientes que você pretende adicionar à sua receita. Gente, balança culinária é essencial, porque senão você não tem padronização. Olha, a gente já trabalha com receitas que
levam mais ingredientes, que levam farinhas, que absorvem os ingredientes de maneiras diferentes. Então, a gente já tem muitas variáveis para lidar sem ser a quantidade de ingrediente. Eu já tenho que conhecer o ponto da massa, depender da farinha que eu estou usando. Se eu coloco um dia mais farinha, no outro menos farinhas, aí eu tenho uma bagunça completa, porque eu tenho que controlar muito mais coisas, né? Eu tenho que perceber muito mais coisas na hora de executar a receita. Então, exatidão com temperatura, com quantidades, é essencial, gente. Não façam uma receita que vá em xícaras e colheres de uma pessoa que você não conhece, por exemplo. Porque, gente, xícaras tem de tudo quanto é tamanho. E aí na receita tá assim, meia xícara. Qual xícara? De 100 ml, de 200, de 240, de 300. Porque, infelizmente, a gente não tem essa padronização nos tamanhos das xícaras no mercado aqui no Brasil. E não sei se fora tem, mas aqui no Brasil não tem. Então, se eu falo pra você, olha, coloca uma xícara de farinha de arroz, você vai colocar numa xícara de 240 ml e eu usei a de 200, vai dar uma alteração muito grande no seu resultado. É muito importante que você entenda isso. Ai, Gabriela, mas aí eu vou aumentar todos os ingredientes. Não vai, sabe por quê? Porque a água vai em ml, não vai em uma xícara. Vai em ml. Ah, vai colocar 100 ml de água, 100 ml de leite. Você vai medir a quantidade em ml, certo? Quando você coloca dentro da receita que você colocou muito mais farinhas, por conta do tamanho da xícara, a quantidade de água vai ser insuficiente. Vai ficar uma massa mais seca, concorda? Se você não entende o ponto certo da massa, você vai colocar essa massa para assar e o resultado vai ficar duro, seco e farelento. Porque faltou umidade no seu resultado. Entende como é importante? E não dá mais trabalho, pelo contrário, dá menos trabalho. Você tem muito mais exatidão, você tem muito mais segurança para fazer as receitas quando você pesa os seus ingredientes. Ah, mas eu preciso pesar até a gordura? Sim, porque a quantidade de óleo vegetal em ml é diferente da quantidade em peso, em gramas. É diferente. O único ingrediente que equivale em ml e gramas é a água. O único ingrediente que 100 ml de água equivale a 100 gramas de água, a 100 gramas, 100 ml equivale a 100 gramas é a água, o resto é tudo diferente. O peso é diferente de cada tipo de ingrediente, então não adianta você usar em xícaras e colheres medidoras, tá bom? Para você acertar mesmo, para você ter segurança, padronização nos seus resultados, para você conseguir fazer um pão e um bolo que fique tão bom quanto com trigo ou com leite, você tem que ter exatidão. Goma xantana é um ingrediente que, se a gente coloca em excesso nas nossas massas, vira um desastre. Porque ela tem uma ação muito forte. Então, se você coloca 4 gramas de goma xantana em um bolo médio, o seu bolo vai ficar parecendo um pão de queijo, com gosto ruim, com gosto forte da goma xantana e com aquele miolo puxento. E não é assim que nossos bolos ficam. Vocês viram aqui, não é assim que nossos bolos ficam, nem os pães. Então, se você tá com o pensamento de que as receitas sem glúten e sem leite dão errado, ou que elas são ruins mesmo, você está enganada, completamente enganada. Nossas receitas, elas são tão boas, para mim e para muitas alunas minhas, são melhores do que as feitas com farinha de trigo e com leite animal. São melhores. A textura, o sabor, a possibilidade de a gente enriquecer nutricionalmente a nossa receita é muito, muito maior do que com farinha de trigo. Aqui a gente trabalha com diversos tipos de farinhas e a maior parte delas tem um alto índice nutritivo. Fibras, vitaminas, minerais, proteínas, gorduras boas. A maior parte das nossas farinhas são assim. Além disso, a gente tem os agentes de liga, né? Psyllium, que é fibra pura, que a gente consegue incorporar em nossa receita, trazer um valor nutricional maravilhoso e ter um sabor de acordo com o nosso gosto, né? Farinhas que deixam sabor diferentes em nossas receitas. Então a gente nunca vai enjoar de comer os nossos pães e bolos sem glúten, sem leite, porque a gente pode variar muito esses resultados. Com sabor, com textura, combinações diferentes, coisa que lá com trigo é mais complicado porque não tem tanta opção assim, né? De farinhas, por exemplo, só tem uma. Então, gente, as receitas sem glúten e sem leite, elas são simples de fazer e elas dão certo sim, e elas não ficam parecendo um pão de queijo, nem os pães, nem os bolos, só se você fizer o pão de queijo mesmo. Se não, não. Vão ficar maravilhosas e você precisa
acreditar nisso e fazer as receitas do jeito certo para comprovar para você mesma, porque sim, é possível e você é capaz de fazer. Desde que você saiba como fazer do jeito certo, cumpra todos os passos das receitas, aprenda um pouco sobre os ingredientes e use esses equipamentos que são essenciais.